Engenheiro de dados. Você sabia que esse tal de engenheiro de dados é essencial para a inteligência de dados de uma empresa? E se eu te disser que essa inteligência não começa pelos cientistas de dados e nem pelo machine learning? O engenheiro de dados é o profissional responsável por estruturar, desenvolver e manter estruturas de dados como data warehouses e data pipelines. Mas o que é um data warehouse e um data pipeline? No final desse vídeo você vai entender tudo isso. Você vai saber o que faz, quanto ganha e como se tornar um engenheiro de dados. Vamos nessa? Fala pessoal, aqui é a Lua da Simple Data e antes de te contar o que faz um engenheiro de dados, eu preciso te contar um problema comum em muitas empresas nos últimos anos. Recentemente, vimos a inteligência artificial trazendo coisas fantásticas que não eram possíveis antes. Produtos como reconhecimento facial, reconhecimento de voz, criação de arte e sistema de recomendação extremamente inteligentes. As empresas olham isso e também querem essa inteligência nos seus produtos. E para isso, elas contratam as pessoas que sabem pegar dados e transformar em valor, os cientistas de dados. Mas claro que as coisas nunca são tão fáceis assim, né? No mundo real, tudo que as empresas fazem está gerando dados, seja seus aplicativos, eventos no Google Analytics, interações de redes sociais, uso de software de terceiros como ferramentas de atendimento ao cliente, planilhas do Excel e, em alguns casos, até mesmo sensores de IoT, gerando uma infinidade de dados. Os cientistas de dados, então, se deparam com um monte de dados e um grande desafio: entender como que esses dados estão estruturados em cada fonte e como realizar uma extração adequada de cada uma. A maioria dos cientistas de dados até consegue fazer isso, mas seu verdadeiro conhecimento é em como gerar valor a partir de dados, onde se encontram diversas técnicas estatísticas, visualização de dados, modelos de machine learning e até mesmo redes neurais. E isso torna a vida dos cientistas de dados muito frustrante e estressante. Tudo isso porque os dados não estavam acessíveis para ele. E é aí que surge o nosso herói, o engenheiro de dados. Então, se você quer saber como que o engenheiro de dados resolve esse problema, fica aí até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso e muito mais. E se surgir alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou fazer questão de responder. E vamos lá, pessoal! Agora que você já sabe desse grande desafio que uma empresa enfrenta, vamos voltar para a primeira pergunta que te trouxe até aqui. O que faz um engenheiro de dados? Uma de suas tarefas mais importantes é criar processos que extraiam, transformem e carreguem esses dados de diversas fontes para um lugar onde eles possam ser úteis. E esse lugar é o Data Warehouse. E o que é isso? Você pode pensar nele como uma central de dados. É o lugar onde os dados importantes de sua empresa vão se reunir, sendo ele um dos principais componentes para a inteligência de dados da sua empresa. Hoje em dia, vivemos em uma era de Big Data, onde os dados são gerados em uma velocidade, variedade e volume muito grande. Dependendo da maturidade do seu negócio, é essencial que o seu Data Warehouse consiga atender a esse cenário. Como estamos falando de dados importantes, é essencial que eles estejam em um lugar seguro. O seu Data Warehouse pode ser considerado uma fonte única de verdade da sua empresa. Por isso, é dever do engenheiro de dados garantir a confiabilidade desses dados. De nada adianta tudo isso se as pessoas que necessitam dessas informações para suas atividades não conseguirem acessá-las. Todos esses pontos são essenciais para um Data Warehouse saudável, e é dever do engenheiro de dados garantir que cada um deles aconteça. E depois que o engenheiro cria um Data Warehouse com todas essas características, pode ter certeza, os cientistas de dados vão estar felizes da vida. Alguns exemplos de Data Warehouse são Apache Hive, Amazon Redshift, Google BigQuery e Snowflake. Mas como que o engenheiro de dados cria esse Data Warehouse? Como ele pega os dados de todas essas fontes? Bom, essa é outra das principais tarefas de um engenheiro de dados, a criação e manutenção de Data Pipelines. Data Pipelines são processos onde dados de diferentes fontes são extraídos, processados e carregados. Em alguns cenários, esses dados são carregados diretamente em um Data Warehouse, e em outros, esses dados são carregados primeiro para um Data Lake e depois são transformados e movidos para um Data Warehouse. Como esse vídeo é um vídeo introdutório, não entraremos muito em detalhes sobre o que é um Data Lake, mas pense nele como um grande espaço onde os dados chegam de forma bruta, diferentemente do Data Warehouse, onde esses dados já estão previamente prontos para uso. É importante dizer que existem dois tipos de Data Pipeline, os que ocorrem periodicamente em lotes, chamados de batch, e os que ocorrem de forma contínua, praticamente em tempo real, chamados de streaming.
Um exemplo de batch seria um pipeline que roda toda madrugada pegando as informações do dia. Já no streaming, a cada novo evento, o pipeline roda, disponibilizando a informação no Data Warehouse pouco tempo depois. Se você quer saber mais sobre Data Lakes, Data Warehouse, Batch Pipeline, Streaming e quando você deve usar cada um, comenta aqui embaixo para que eu possa preparar um vídeo explicando direitinho isso para vocês. Essas são as principais tarefas de um engenheiro de dados. E agora, a pergunta que vocês estavam esperando. Quanto ganha o engenheiro de dados? Para responder essa pergunta, consultamos a Glassdoor, o site referência para esse tipo de pesquisa no Brasil e no mundo. Após levantar médias salariais mensais de engenheiros de dados em mais de 100 empresas diferentes, no início de 2021, chegamos às seguintes conclusões. Uma pessoa começando na área como estagiário consegue salários na faixa de R$1.000, R$2.000, chegando até R$3.000. Depois, chegando próximo de seus 2 anos de experiência, esse engenheiro consegue chegar em uma faixa salarial de R$3.000 a R$5.000. Com a experiência de 2 a 3 anos na área, alguns salários na faixa de R$5.000 a R$7.500 foram encontrados. Próximo dos seus 4, 5 anos de experiência, encontramos salários mais altos, na faixa de R$7.500, e em alguns casos, profissionais com muita experiência passam da faixa dos R$15.000, chegando a salários de até R$16.500. Lembrando que esses dados são uma média, não uma regra. Cada pessoa tem o seu tempo de evolução e sua jornada na área. Então, como posso me tornar um engenheiro de dados? Para te responder isso, levantamos as principais skills que um engenheiro de dados precisa ter. Começando por banco de dados. O engenheiro de dados deve dominar a arte de manusear banco de dados, principalmente os bancos relacionais. Lembre-se que é ele que vai desenvolver e gerenciar o Data Warehouse da empresa. É essencial ter no seu cinto de utilidades um conhecimento sólido em algumas linguagens de programação. Ela será uma das suas principais ferramentas na hora de construir os seus pipelines. Algumas das linguagens comuns para a engenharia de dados são Python, Java e Scala. Muitas empresas possuem seus dados dentro do ecossistema Hadoop, então pode ser um requisito em muitos lugares dominar os diferentes componentes desse ecossistema, como HDFS, MapReduce, Hive, Pig, entre outros. Dependendo do seu cenário, você precisará desenvolver pipelines em batch ou streaming. É importante ser capaz de desenvolver qualquer um deles. Para isso, você deve ser capaz de utilizar mensagerias como Kafka para tornar suas pipelines contínuas. Para orquestrar e gerenciar essas diferentes pipelines, você precisará de um orquestrador. Uma ferramenta referência para essa atividade é o Apache Airflow. Como o trabalho do engenheiro de dados envolve diferentes fontes e estrutura de dados, esse profissional deve ter conhecimento aprofundado na cloud que a empresa utilizar, seja ela AWS, Google Cloud, Azure, entre outras. Frequentemente, o engenheiro de dados precisa ajudar os cientistas de dados a integrar seus modelos de machine learning dentro de data pipelines. Por isso, ter conhecimento em ciência de dados tornará esse engenheiro um super profissional. Inclusive, existe um novo cargo chamado Machine Learning Engineer, que possui conhecimento tanto em engenharia de dados quanto em machine learning, e é responsável por otimizar e produtizar modelos de machine learning. Vale lembrar que a área de dados é gigantesca, e às vezes algumas pessoas tornam ela mais confusa do que deveria ser. Fique calmo e vai fundo. Se você quer entender melhor como é a área de dados, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que eu vou trazer muito conteúdo legal para você. E deixe nos comentários o que você achou também. Isso vai me ajudar a produzir materiais ainda melhores aqui no canal. Valeu, pessoal! Até a próxima!